A Câmara da Praia julgo que não está aqui representada, mas também queremos deixar publicamente um agradecimento porque também tem acolhido quase sempre os nossos pedidos quando são de interesse do Conselho da Praia e por vezes mesmo extravasando as fronteiras do Conselho. Agradecer também a todos pela amizade que nos dispensam. Certamente, se não fossem nossos amigos, não estariam aqui a partilhar connosco este momento. Passo já a palavra para o Alberto Gonçalves, que fará uma pequena apresentação do coordenador deste trabalho, desta coleção, que já vai no número 17, a coleção onde está incluído este trabalho que hoje é publicado, e depois a apresentação do livro será feita pelo amigo Vasco Pernas. Também queria deixar um agradecimento ao Alberto, ao Vasco e ao Adelimar pela disponibilidade com que se disponibilizaram a trabalhar connosco e a publicitar esta publicação. Muito obrigado a todos. Alberto. Tenho que apresentar o Adelimar, que nasceu em 1973 em Leiria. É um filho dos Açores, porque a mãe é de Leiria, mas o pai é de São Miguel. Portanto, é um terreno nosso. Entre vários cursos, frequentou design da comunicação na Estegado, Caldas da Rainha e História da Arte do século XX na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa. Referenciado em vários manuais, é autor e coordenador de 52 livros, como estes 53 livros, alguns deles sobre os Açores, com destaque para a monografia da freguesia de Algarvia, Nordeste de São Miguel, com 900 páginas. Foi jornalista profissional entre 1996 e 2005 e diretor de vários jornais. É diretor executivo do jornal Gazeta Lusófona na Suíça, diretor cultural da Portugal Mega Editora Paris, França, e colabora na imprensa de Portugal, Suíça, França, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Tem cerca de 4.000 artigos publicados em mais de 80 jornais e revistas. Foi fundador e sócio-gerente da editora Folheta Edições entre 2003 e 2015. Já participou em dezenas de congressos e ações de formação em países da Europa, Ásia e América. E nestes mesmos continentes já fez mais de 500 intervenções, palestras, prefácios e apresentações de livros, organizando também centenas de eventos culturais. Fez 14 exposições individuais de pintura e fotografia em Portugal, Suíça e Japão. Foi deputado da Assembleia Municipal de Leiria e presidiu a várias associações. Atualmente é presidente do Centro de Património de Extremadura e presidente da Associação Folclórica da Região de Leiria, Alta Extremadura. Diversas vezes distinguido, onde se destaca medalha, prémio especial pelo Ministério do Ambiente de Lisboa em 1998. Troféu de Cultura do Orfeão de Leiria em 2002. Medalhas e diplomas de reconhecimento e honra ao mérito pelo Museu Maria da Fontinha, Castro Daire em 2004, 2005 e 2007. Diploma e medalha aos 30º de Ataíde da Academia de Letras e Artes de Paranapuã, Rio de Janeiro, Brasil, em 2005. Grande Colar de Ouro, Diploma Grande Oficial, Comenda das Artes Visuais em 2007. E título honorífico de Cavaleiro da Ordem em 2015, da Associação Brasileira de Desenho. Medalha de Bronze da Cidade de Leiria em 2014. Académico correspondente à Academia de Letras e Artes de Fortaleza, Brasil, em 2015. Título honorífico da Comenda da Paz de Nelson Mandela, atribuído pelo Conselho Internacional dos Académicos de Ciências, Letras e Artes, Instituto Comnênio Palaiólogos da Educação e Cultura, entidade académica signatária do Pacto Global da ONU em 2017. Medalhas e distinções de outras autarquias e instituições com realce para o cidadão da Algarvia, Nordeste, Açores, em 2009. Impulsionador de várias antologias de poetas lusófonos em 23 países, mais de 400 poetas de todos os continentes.
autor dos brasões das freguesias da Barreira, Leiria e Algarvia, Açores. Membro de várias associações e academias em Portugal, França, Brasil e Canadá e do Instituto Açoriano de Cultura. É apaixonado pelos Açores, tem visitado e feito levantamento fotográfico e histórico de todas as freguesias dos Açores. É coordenador da coleção Memórias Fotográficas, com 17 volumes, incluindo este livro que hoje é apresentado, Etnografia e Tradição, 17, sobre o Grupo Bar da Canção Regional Xerense. Neste momento está a trabalhar em vários projetos entre Açores e Leiria, com destaque para as conferências e edições sobre Vitorino Mésio e Afonso Lopes Vieira. Passo a palavra ao Vasco Pernos, aqui o nosso jornalista. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, estes títulos todos que ouviram são do Adélio e Amar, não são meus. O único título que eu tenho é do banco a dizer que lhes devem o dinheiro todo da casa. Bom, isto para ser rápido, eu escrevi aqui umas linhas porque eu gosto de brincar e gosto de estarmos sempre todos bem dispostos, mas o assunto é um assunto sério e, portanto, achei que devia escrever-vos algumas palavras. E pedir-vos desde já desculpa de não poder ficar para a parte mais importante desta cerimónia, que é quando vamos todos comer qualquer coisa e beber um copo. Mas infelizmente... Comer não, é só beber. Então é só beber. Eu já não fico com tanta pena. Tenho que ir logo embora e peço-vos imensa desculpa por isso, mas tenho mesmo que trabalhar e a minha vida não é isto. Permitam-me a todos que manifestem, em primeiro lugar, o meu mais profundo sentimento de admiração, respeito e coragem e agradecimento. São os principais tópicos que queria deixar-vos aqui. Admiração não apenas pela perseverança deste grupo e pelo trabalho de há décadas, que todos vocês conhecem, não precisamos de falar aqui muito dele, mas uma admiração que é uma admiração técnica, essencialmente uma admiração técnica. Porque este que aqui vos fala é um grande apreciador de folclore que nasceu com o grave defeito de ter 2 pés esquerdos. Admiração e uma pontinha de inveja, porque aquilo que para cada um de vocês, ou para a maioria de vocês, é fácil e é natural, foi sempre para mim uma enorme frustração, porque tendo até algum sentido rítmico, mas nunca consegui e várias vezes tentei que os pés, as mãos e o resto do corpo se coordenassem ao ponto de conseguir dançar ou bailar o que quer que fosse. Nos bailes da minha então pequena freguesia, desde cedo me oferecia para ficar a trabalhar no bar, para não ter de passar pela vergonha de me verem desengonçado a provocar danos físicos aos pés das frágeis meninas lá da terra. No momento de entrar na vida associativa da minha filarmónica, lá na filarmónica acolhiam igualmente o rancho, lá chama-se rancho adulto infantil e grupo etnográfico, que na altura, há 40 anos, foi o nome pomposo que se arranjou para encostar lá os velhotes que já não serviam para dançar no rancho folclórico, mas que adoravam folclore. Inscrevi-me no grupo folclore infantil e quase não dormia ou comia à espera do primeiro ensaio. Está bom de ver que foi o primeiro e o último. O Prinhas, que era o ensaiador lá da rapaziada, mal tinham passado 10 minutos e já me tinha recambiado para o Carlos Zona, que era o velho professor de solfejo da banda e salvador dos frustrados que nunca poderiam entrar no folclore. A razão da minha preferência nada tinha a ver até com o gosto pelas danças, pelos bailes e pelos cantares lá da zona, era no rancho folclórico que estavam as miúdas mais giras da terra. Mas bati efetivamente com os costados na banda de música, que na altura ainda era coisa para homens de barba rija. Porque queremos também falar aqui de respeito. Respeito porque a voz, cantadores, tocadores, dirigentes e depois dançarinos ou bailadores, que ainda ninguém decidiu muito bem qual é o termo certo para aplicar aqui, seja lá qual for esse termo, aprendi a respeitar desde tenra idade como fiéis guardiões da nossa memória, dos usos, costumes, tradições que eram também dos meus avós e dos avós deles. Pelo folclore vindo das nossas terras, podíamos viver um pouco daquilo que eles tinham vivido. Respeito porque sou natural de uma freguesia que ainda hoje se orgulha, na rádio onde eu também cresci, de ter o mais antigo e raro programa de rádio exclusivamente dedicado ao folclore. O Adélio vai me corrigir se eu estiver enganado, mas penso que não. Onde, inclusive, vocês, o grupo já participou, e que é o programa O Povo a Cantar, do meu bom amigo Arlindo Gomes dos Santos. Foi ali que pela primeira vez, ouvindo ranchos e grupos de folclore do Minho ao Algarve, que descobri o folclore dos Açores
E foi exatamente através do vosso grupo. E na altura percebi imediatamente que era diferente. Era mais melodioso. Os poemas tinham sempre outro sentido. Os poemas num sentido mais poético que apenas cantar as nossas tradições. Nas modas da Terceira e dos Açores em geral, o som das violas de arame e talvez a falta da percussão ou instrumentos de acompanhamento tornavam as modas mais honestas, entoadas de uma forma perfeita que apetecia ouvir vezes sem conta. Pelos grupos de cantares e bailares, pelos grupos de folclore dos Açores que eu via vezes e vezes sem conta nos poucos discos de vinil na altura que existiam e que apareciam lá na rádio, foi por eles que me apaixonei pelas modas dos Açores, que para mim hoje são autênticos cânticos de folclore. Se hoje ainda me arrepio quando vejo e ouço os primeiros acordes do fandango, não fico indiferente quando começam os rasgados ou os dedilhados, os sons das violas açorianas, as magistrais vozes, os poemas que são mais do que letras, que se cantam, tocam e bailam nos Açores. Agora a coragem. Coragem porque, se não foi fácil no passado, hoje é ainda mais difícil. Quem é que, a não ser por amor, se disponibiliza para esta vida? Quem é que hoje troca o conforto do lar e o telemóvel, ou as sextas-feiras negras, ou o computador, para vir ao ensaio, a não ser que seja por amor ao folclore? Quem é que, a não ser por amor, gasta tanto do seu dinheiro e oferece tanto do seu tempo para, em grupo, reviver, pesquisar, ensaiar, atuar, deixando para trás tantas outras tentações da vida moderna? A não ser por amor. E é isso que neste grupo sentimos quando vos vimos em palco, ou numa reprodução das vindimas, ou num desfile na Rua da Sé. Podem ter a certeza que nos transmitem a todos os que vemos o amor que sentem pela arte. É o amor ao folclore que vemos no vosso grupo quando sabemos que ultrapassaram ao longo destes anos tantas dificuldades. Falta de dinheiro, falta de gente para a direção, falta de trajes, faltas aos ensaios, falta de tocadores. Os tocadores são terríveis, porque estão em todas e são sempre os mesmos, porque são bons, porque são os melhores. Coragem porque continuam a não se importar quando vos maltratam, salvo raras exceções, onde incluo também a Câmara Municipal de Angra, aqui dignissimamente representada pelo seu representante da Cultura, mas ao mais alto nível, maltratados por alguns políticos que vos usam em tempo de eleições e que vos esquecem depois delas. Mas não falo apenas da política, falo-vos também da comunicação social e de uma empresa que, nesse aspecto, também eu represento com muita pena minha. A prova de que a televisão aqui não está, como não está em quase nenhuma atividade ligada ao folclore, tem sempre a desculpa da ditadura do futebol. E essa é a verdade, que eu sei que é isso. Sei também que, num jogo de futebol, que normalmente a RTP acompanha, a média de espectadores é de 7 a 8, os mesmos que normalmente estão no campo de futebol. Cada vez que podemos assistir às médias de quem assiste à atuação de um grupo de folclore, só 30 estão em cima do palco. E, portanto, é, acima de tudo, uma má estratégia de quem dirige a nossa televisão, muitas das nossas rádios e, principalmente, dos jornais. Faço o que posso, mas não consigo chegar lá. Coragem, porque quem vos maltrata empurra-vos muitas vezes para os espaços e horas estranhas dos programas das festas para onde são convidados e onde normalmente não há ninguém para ver e ouvir. Coragem, porque aguentam saber que um DJ de uma noite qualquer de festa recebe mais por aquela noite do que o vosso grupo recebe para o ano inteiro de subsídio. Coragem porque são sempre os últimos da lista de preocupações, nos subsídios, fartos de serem o digno representante da cultura do povo, de um país que depois do 25 de Abril parece que já fez as pazes com o fado e com muitas outras artes, mas está a demorar em fazê-las com o folclore e em boa parte com as filarmónicas. São restos de um país miserável, dos tempos ainda provavelmente nem sequer vou ao Inatel, vou à FNAT, que ainda era antiga, da FNAT, aquela coisa estranha que foi criada pelo Salazar, pelo Dr. Salazar, para que as pessoas no interior do país vivessem miseráveis, mas sempre felizes e contentes, a rir e a bailar. Coragem porque, mesmo sabendo vós que eu tenho 2 pés esquerdos, me convidaram para estar aqui a falar sobre o vosso novo livro de memórias. Agradecimento. Agradecimento porque foi graças ao vosso grupo que pela primeira vez na minha vida, e quase aos 45 anos, enverguei um traje, ou pelo menos a parte dele que me servia, de um traje terceirense, quando me lembrei de pedir ao grito que
que me emprestasse para fazer a apresentação inicial do Folk Açores. Graças a vocês cumpri esse sonho e já posso morrer tranquilo. E aliás, perdoem-me a franqueza, é a melhor fotografia deste livro de memórias, que por isso também é um bocadinho meu, está na página 86. O livro, enquanto objeto, é também ele quase que uma parte da nossa etnografia. Pouco faltará para que debaixo do braço de um ou dois pares do grupo, entre o alguidar da alcatra e o bordão, apareça também um livro, como forma de explicar aos mais novos que era por ali que os seus antepassados, nós, aprendíamos a ler. E coisa que com certeza os miúdos irão fartar de rir com o ar de coitados, são mesmo antigos. O livro de memórias fotográficas conta histórias, mostra pessoas, lembra atuações. Que tarefa difícil há de ter tido o mestre em cultura e folclore português, Adélio Amaro, para entre alguns milhares de fotografias, de documentos, ter tido o discernimento só permitido aos verdadeiros entendidos na matéria, mas também para deixar de fora tantas outras que poderiam estar aqui neste livro. Mas estas, e como vos disse há pouco, em especial da página 86, são a sua visão de um grupo que é feito de gente que fala, canta e toca na nossa língua, mas que não está fechado nela, que se abre ao mundo e que nos tem levado a todo o mundo. E é isso que o vosso folclore tem feito, tem dado ainda mais grandiosidade a este arquipélago de sonho e de sonhadores, ou de poetas, como foi uma das vossas fundadoras, e que orgulhosa deverá estar a sua Dona Maria do Céu, ou o músico Henrique Borba, que em boa hora foi visionário. Ao Adélio Amaro ficamos a dever com profunda gratidão a inclusão do grupo de baile na sua já inestimável coleção Etnografia e Tradição. Este livro, para cada um de vós, aliás, servirá pouco. Vão mostrá-lo uma ou duas vezes aos filhos e aos netos e lá vai ele, direitinho para a prateleira. Este livro é muito mais importante para pessoas como eu, que por termos dois pés esquerdos, nunca podemos partilhar as verdadeiras memórias, e essas não há livro que as guarde. São as memórias que todos vocês guardam de cada palco, de cada atuação, de cada momento em que foram aplaudidos, de cada vez que estrearam um traje, de cada momento que deixaram de vir ao ensaio porque se pegaram com alguém do grupo, mas que por amor ao grupo voltaram. Por cada viagem, por cada paisagem que viram, por cada nota trocada, mas por cada nota trocada houve milhares de notas que saíram certas e acertaram nos corações de quem vos via e ouvia. De cada moda ensaiada e bailada pela primeira vez, de cada vez que choraram porque tiveram que sair da ilha para estudar ou porque alguém estava doente e chegava à altura de abandonar o grupo. As memórias de cada namoro ou de cada casamento, o pescar de olhos e de uma queda num ensaio que deu para rir durante semanas. Porque cada um que foi partindo, como todos nós vamos partir, vai com certeza ter algumas memórias. Mas a vós que fazem parte do folclore até vos podem roubar a vida, mas nunca as memórias que criaram em cada um pela honra e privilégio de terem feito parte deste grupo de folclore. A mesma honra e privilégio que me deram com o convite para estar aqui convosco nesta tarde, a partilhar memórias do grupo e com o grupo de baile e da canção regional terceirense. Só vos posso no final dizer obrigado. Olha, então, muito boa tarde a todos. Um cumprimento à mesa, três amigos, um cumprimento a todos vós e às entidades presentes. Depois das palavras do Alberto sobre a minha apresentação, eu acho que bastava resumir quase a última linha, que era apaixonado pelos Açores. Essa é a parte principal do meu currículo. E dizer também ao Vasco que ele não se preocupe dos dois pés serem esquerdos, porque os meus dois são direitos e também nunca deram para a dança. Portanto, também não consegui fazer parte de um grupo por essa vertente. Mas o Vasco já está mais à frente, porque o Vasco já conseguiu trajar. Eu ainda não trajei. Portanto, também ainda tenho esse sonho para realizar e com muita pressão de vários grupos de folclore, até porque, como presidente de uma associação de alta Extremadura que engloba 55 grupos, como devem calcular, não é fácil ser presidente de uma associação quando não se traja e quando eles quase todos fazem parte do grupo e usam o seu traje. Mas isso não impede que não se goste da etnografia e não se goste da tradição. E essa é a minha paixão. A paixão da cultura, a paixão das tradições. E se for relacionado com os Açores, muito melhor.
Eu tenho origens na ilha de São Miguel, mas costumo dizer que a minha ilha é os Açores. Não escolho a ilha B ou X, mas sim os Açores num todo. E essa sim é a minha verdadeira paixão e essa sim é o meu verdadeiro currículo. Eu tive a oportunidade, por gosto próprio e por iniciativa própria, de visitar todas as freguesias. Não é todas as ilhas, nem todos os concelhos, é todas as freguesias dos Açores. Algumas mais de uma vez, como é óbvio. E nessas visitas que fui fazendo, fotografei, como o Alberto disse, fiz a recolha mínima histórica para entender a cultura de cada local e deu para entender duas coisas. Uma, que basta mudar de freguesia para ver tradições diferentes e costumes diferentes. E a outra, que existem costumes que são abrangentes ao arquipélago todo e que se resumem a uma simples frase, que é: quando os açorianos querem defender as suas ilhas, são unidos. Independentemente daquelas piadas, daquelas anedotas que contamos da ilha X, da ilha tal, etc. Quando se fala Açores, todos eles se unem e todos vestem a bandeira azul e branca. E eu, não sendo açoriano, não tendo nascido nesta ilha de 9 ilhas dos Açores, sinto-me um verdadeiro açoriano. Não só pela forma simpática e afável como sou tratado sempre que visito as ilhas, mas por esta paixão de um bocadinho tão grande de história do nosso país, que são os Açores. Não há região nenhuma no país que tenha uma história tão rica e tão importante como estas 9 ilhas. Basta ver que a partir do século XV, toda a influência, todo o percurso do país passa pelos Açores. Basta hoje ainda visitarmos Santa Catarina, no sul do Brasil, para entender que as primeiras pessoas que povoaram o Brasil, que o rei deu ordem para o povoamento do Brasil, saíram daqui, do arquipélago do açoriano, das ilhas do Grupo Central. E isso mostra que Portugal continental não conseguiu vincar a sua história sem passar pelos Açores. E por isso é que nós dizemos que, no caso concreto da terceira, nunca deixou de ser Portugal. Portanto, nem os filipinos conseguiram, os filipes conseguiram mandar neste bocadinho da nossa terra. É certo que nem sempre é fácil. E eu, sendo natural do continente, continuo a ter pena de uma coisa, que é os Açores serem ignorados no continente. Isto quase que é um chavão, e que muitas vezes estamos a falar, mas lamento que isso aconteça, porque não conhecendo o arquipélago açoriano não se pode dar opinião sobre o mesmo. E no continente temos sempre a ideia que os Açores é lá longe, é outra zona do país. Há quem pense que é outro país, há quem pense que tem outra moeda. Isto em pleno século XXI é muito mau. Eu, de vez em quando, falo nestas coisas e depois sou agredido verbalmente, tanto por continentais como açorianos às vezes. Mas ontem, num simples hotel onde estou hospedado agora, assistiam mais uma dessas histórias que me deixa triste. A tomar o pequeno almoço, a senhora proprietária do hotel que estava connosco por ali, estava a falar com um indivíduo também do continente que estava lá hospedado. E por 2 vezes ele vira-se para a senhora e diz: fala português. Isto magoa. E isto acontece em pleno século XXI. Por indivíduos que chegam aqui e pensam que estão noutro mundo e esquecem que esta região é das mais ricas do ponto de vista cultural. E o falar é um desses registros cultural que devemos manter. A nossa pronúncia devemos manter e não devemos ter vergonha dela. Quando queremos promover as tradições e a etnografia, ainda se torna mais complexo. Como o Vasco dizia, para os mais novos acabam por ser coisas lá dos velhos, coisas antigas, coisas que não interessam. A verdade é que a etnografia e a tradição são a nossa base de ser. São a nossa base como identidade. E, infelizmente, por vezes, para não dizer na maioria das vezes, estamos a perder a nossa identidade. Estamos a esquecer quem fomos. E se esquecermos quem fomos, no presente não vamos conseguir projetar aquilo que queremos ser. E depois andamos perdidos, não é? A desfigurar a nossa língua com palavras que vêm principalmente do inglês. Não damos valor ao património tão rico, e focando aqui na Ilha Terceira, há pouco eu falava com o Alberto, como é que nós podemos ignorar um dos maiores ícones da literatura portuguesa, como, por exemplo, entre vários, é o Vitorino Mésio. Uma das figuras máximas do pleno século XX da nossa literatura. Não só dos Açores, do nosso país.
eu diria mesmo do mundo, porque a língua portuguesa é das mais ricas do mundo e é daquelas que tem maiores e melhores escritores. E nós temos que promover não só Vitorino Mésio, mas como todos os outros escritores. Temos que promover o património edificado que existe na ilha. Não é só a paisagem natural que é fantástica, que é bela, mas o património edificado, que esse sim é o símbolo que vai permanecendo da nossa história, do nosso vínculo, da nossa identidade. E os grupos de folclore, como o exemplo deste fantástico grupo que estamos aqui hoje na sua sede, é o exemplo máximo. Um grupo que nasce em 1966 e consegue viver até o século XXI, até os nossos dias, construir esta magnífica sede. Ao longo destes 52 anos, centenas de pessoas passaram pelo grupo. Pessoas que não aprenderam só a cantar, dançar ou a tocar. Pessoas que aprenderam a ser homens e mulheres. Porque um grupo de folclore é também uma escola. Aprendemos a conviver com os outros. Aprendemos a ter que fazer deslocações às vezes de uma semana, 2 semanas e até de um mês, como aconteceu, ou quase um mês, a conviver todos os dias com as mesmas pessoas. E curiosamente são as pessoas que andamos a conviver todas as semanas, ano após ano, nos ensaios, nas pequenas atuações ou nas atuações aqui locais, e é preciso saber conviver com elas. Porque, mesmo que sejam grandes amigos, às vezes saturam-nos. Há momentos que precisamos estar sozinhos, há momentos que precisamos estar mais recolhidos. Então temos que aprender a conviver com os outros. E este grupo folclore é esse exemplo. Ensinou como conviver. E isso depois lá fora, na sociedade, nota-se quem passa por um grupo de folclore. Entende o que é esta identidade que devemos defender, entende o que é o trabalho de um grupo em troca de nada. E como o Vasco dizia há pouco, às vezes é esquecido e colocado para o último lugar, entendo o que é fazer a recolha das nossas tradições, a recolha da nossa etnografia e que vai permanecendo, não só dos cartazes que nós podemos presenciar, mas vai permanecendo através de fotografias, através de documentos, através até da documentação de livros que vão surgindo, os próprios instrumentos, não só musicais, mas as alfaias, todos esses instrumentos que faziam parte da nossa identidade antiga, e até olharmos para esta mesa. Vamos vendo que há algo que se vai perdendo, não é? O fiar a lã para poder fazer trabalhos fantásticos como estes que estão aqui, são coisas que se vão perdendo. E se não forem pessoas em grupos como este, tudo isso se vai perder. A nossa identidade passa por ter referências. E Angra do Heroísmo, a Ilha Terceira e mesmo dos Açores, tem aqui um grupo de referência. É óbvio que está aqui muito trabalho, vou tratar assim, do meu amigo Manuel. O trabalho desta seleção, muito se deve a ele e aos elementos que fazem parte e trabalharam com ele, não se deve só a mim. Eu sou apenas um coordenador, mas pessoas como o Manuel, é ele que representa todos os outros neste momento. A próxima direção pode ser, permita-me a expressão, outro Manuel. Mas a verdade é que ele sozinho também não conseguia fazer nada. E só foi possível através de pessoas, dos que fazem parte do grupo agora, como outros que fizeram parte, só foi possível porque houve união. É certo que de vez em quando há chatices, há zangas, não se concorda com tudo. O Vasco, brincando, dizia isso mesmo. Mas as coisas vão permanecendo. E só permanecem quando existe essa união e todos rumam para o mesmo sentido. A Angra do Heroísmo deve estar, e penso que está mais do que orgulhosa de ter este grupo, que deve sair desse último patamar que o Vasco Pernas dizia há pouco e ser colocado em primeiro. Nós sabemos que é muito mais fácil ligar o televisor e ver um jogo de futebol e saber se daqui a pouco o jogo em Braga corre bem ou não corre bem e saber se ganhamos, mas isso é um momento, isso é aquilo que é efêmero. Amanhã vamos beber um copo ou café, falamos do resultado, do penalti, etc. Mas passa. O grupo folclore e as recolhas que faz não passa, vai permanecendo. E quando a Câmara de Angra do Heroísmo quiser fazer um trabalho, seja relacionado com a etnografia, história, a investigação da sua identidade local, não vai estar, permitam-me dizer isto, não vai ter com um grupo de futebol, vai ter com o grupo de folclore, porque esse trabalho está feito. E não foi um trabalho feito por académicos, embora é um trabalho que pode aproximar também os académicos e os deve ter, mas foi feito por um trabalho de muitas pessoas que semana após semana, com muito suor, sem pedir nada em troca, prejudicando muitas vezes as suas famílias, não estando em casa ao lado dos filhos, da esposa, dos maridos, foram lutando semana após semana
para que hoje isto seja uma realidade. E esse trabalho de investigação está feito, mas não está terminado. Continua, é permanente. E eu queria deixar uma palavra de incentivo para o grupo continuar com a força e a dinâmica que tem, uma palavra de parabéns por todo o trabalho realizado e dizer que não é só uma referência de Angra, como eu dizia, mas dos Açores e mesmo do país. É dos poucos grupos que no continente, quando falamos de folclore açoriano, é referenciado. E eu lamento dizer que é dos poucos, porque existem também muito mais grupos fantásticos no arquipélago, como é óbvio. Mas isso é sinal de falta de conhecimento no continente. E permitam-me dizer, correndo o risco de já não deixarem subir para beber, porque não há comida, não é? Mas permitam-me dizer, porque a culpa às vezes, e vou dizer esta expressão, a culpa às vezes é nossa, açorianos. Também me vou incluir como açoriano. Porque andamos preocupados em promover-nos internamente. E a única coisa que estamos a passar por fora é as paisagens, que realmente são fantásticas, das melhores do mundo, mas depois esquecemos de vender, entre aspas, o melhor que temos. E o melhor passa pela nossa identidade, as nossas tradições, os nossos costumes. E isso, em gradualismo, é riquíssimo. E nós temos de transmitir isso para fora, para que depois não aconteçam colóquios como aconteceu a semana passada em São Miguel, em que se fala dos ignorantes do continente. Os ignorantes somos todos nós, se não tivermos vontade de aprender. E essa vontade tem que partir de cada um de nós. Comecem pela identidade, comecem pela tradição, comecem por um grupo de folclore. E o grupo de folclore não são apenas pessoas que vão para um palco dançar, cantar e tocar. O grupo de folclore pode ser constituído por pessoas que fazem investigação sobre a região que esse mesmo grupo representa. O grupo de folclore passa por isso. Passa por aqueles que tiveram a construir este edifício. E essas pessoas, se calhar, muitas vezes nunca usaram um traje. No meu caso, nunca usei um traje. Tenho essa vergonha. Mas vou conseguir chegar lá. Acho que eu também vou conseguir lá. Também vou conseguir trajar. E será um orgulho, como é óbvio. Mas isto para dizer que as pessoas relacionadas com o folclore não são apenas aquelas que sobem para o palco. Aquelas que sobem para o palco são as que representam um grupo de folclore publicamente. Que eu entendo que são como se fosse um grupo de teatro que tentam representar uma determinada época. E então aí tentam ser o mais real possível para que possam transmitir de forma correta. Por vezes estamos enganados. E por isso é que o trabalho nunca está terminado. Devemos continuar a investigar, a procurar, para melhorar ao máximo e para sermos fidedignos daquilo que queremos apresentar. E terminando, que sei que já me estou a alongar, e sei que o Vasco também está com pressa para se... Então posso falar mais um bocado? Dizer que esta minha paixão pelos Açores, pela etnografia e pelo folclore, só é possível quando consigo fazer trabalhos como este que apresento aqui. Este trabalho é uma coleção nacional. Não tem fins lucrativos alguns, pelo contrário. Venho aqui a terceira com todo o gosto estar nesta apresentação por minha conta e risco e com todo o gosto que estou aqui. E esta coleção nacional, que vai no número 17, vai acontecendo conforme também a minha disponibilidade pessoal, que vou conseguindo fazer, porque temos uma lista enorme de grupos que querem entrar. E estamos a falar já de grupos que saíram na coleção, desde o Porto até essencialmente à zona de Lisboa, já temos alguns do Algarve, inclusive, para entrar. E é o segundo grupo dos Açores, que faz parte, e eu gostava de ter mais, e vamos ter mais dos Açores, mas depois no continente não posso ser tão tendencioso, mas não, como dizem lá está eu com os Açores, lá está ele sempre com os Açores. Até a minha alcunha começa a ser em Leiria ou açoriano. Muitas pessoas em Leiria já pensam que eu nasci nos Açores, eu não me importo com nada disso, que pensem. Mas para dizer que este projeto nacional tem o reconhecimento da Federação do Folclore Português, que reconhece este projeto, mas tem como objetivo sensibilizar os grupos que, além da recolha que fazem relacionada com a tradição e a etnografia, devem fazer também a recolha do próprio grupo. Não esquecer a própria história. E neste caso concreto estamos a falar de um grupo de 1966, que tem uma história riquíssima, mas que, felizmente, tem mais ou menos, vou dizer bem, a sua história fotográfica e documental até recolhida. Embora, por uma conversa que tivemos antes de ontem, conseguimos saber que ainda algumas pessoas têm mais fotografias e mais documentos em casa. Portanto, não é, Roberto? Portanto, devem, eu não digo, se for património próprio, não devem dar, ok, guardem, fiquem no vosso património pessoal, mas deixem digitalizar, para que o grupo possa também arquivar a sua própria história. Hoje em dia falamos assim,
Mas a verdade é que estamos a representar algo da tradição com mais de 100 anos, e se calhar daqui a 50, ou nem tanto, alguém vai querer saber a história do grupo. E se esse trabalho estiver documentado e feito, não vão falar de ses, vão falar daquilo que realmente foi. Mas o grupo até tem um trabalho fotográfico e documental muito bem feito, essa recolha está muito bem feita, e por isso foi fácil fazer a coordenação deste livro, até porque o Manuel orientou fantasticamente com as legendas, e penso que a ajuda também de outras pessoas, como é óbvio, orientou muito bem o trabalho e foi fácil editar e fazer esta publicação. Hoje em dia, quando se faz estes livros, pensamos logo em dinheiro. Quando se fala hoje em dia em cultura, a primeira coisa que se pensa é arranjar um subsídio para pagar essa cultura. Nós devemos promover atividades que tenhamos de fugir um pouco dos subsídios para sermos independentes. Eu sei que não é fácil, mas independentemente do subsídio, há um subsídio que é o melhor e mais gratificante de todos, que é ter a colaboração e a compreensão das entidades, seja a Junta, seja a Câmara, seja outras. Porque, por vezes, basta essa compreensão, esse apoio institucional para levantar o ego de um grupo e de pessoas que, semana após semana, vão trabalhando sem pedir nada em troca. Essa sensibilidade tem que existir da parte dos políticos, como é óbvio, e não só, eu penso da comunidade em geral, para conseguirmos fazer, através de um grupo, um bocadinho da nossa história. Porque é a história local que faz a história do país. Não é a história nacional que vai fazer a história local. É um bocadinho da história de cada um de nós, de cada uma das nossas freguesias, que depois faz a história de um país. E isso é que se chama a tal identidade que eu estou a focar. Deixar também o agradecimento ao Alberto, porque foi de certa forma ele que uniu o primeiro laço para que se conseguisse a realização deste livro. O Vasco, como é óbvio, que após ser convidado, eu pensava que ele teria trajado hoje, mas afinal... Mas agradecer ao Vasco, como é óbvio, a sua disponibilidade total, e que está também com uma agenda completa e que mesmo assim, pelo amor ao grupo que tem, por aquilo que acabou de dizer há pouco, não deixou de marcar presença nesta apresentação e neste ato que fica um bocadinho, mas que fica na história do grupo. E o meu agradecimento também. O meu agradecimento principal, como é óbvio, vai para o próprio grupo regional terceirense, por ter acreditado no projeto e por me abrir as portas, não só para este projeto, mas cada vez que eu passo por esta rua, abram as portas de uma forma muito, muito simpática, e que eu agradeço. Que vir do continente até aqui e ter sempre as portas abertas enche-me de orgulho, porque eu vou continuar a defender os Açores até ao fim dos meus dias e da forma que puder. Não é fácil promover os Açores, além das paisagens, principalmente no continente, não é fácil. Mas eu vou continuar. Tenho imensos livros publicados sobre os Açores e vou continuar a publicá-los. E vou falar destas ilhas da mesma forma que falo da pequena Algarvia, que é a terra onde nasceu meu pai. Porque para mim, como eu comecei há pouco a dizer, os Açores são uma ilha só. E enquanto assim for, nós vamos ter essa união e vamos conseguir chegar a bom porto. Termino dizendo: viva os Açores. Obrigado. Em nome do Manel, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Não utiliza o microfone. Temos aqui livros à venda, quem quiser. E depois convido-vos, quando subirem, a brindarem connosco com biscoitos de honra, que é a oferta de um outro nosso parceiro, que é o Museu de Vinhos Biscoitos, onde anualmente realizamos a festa da vinha. Muito obrigado. Obrigado, Vasco.